Está demorando um pouquinho. Voltou. Então, vamos lá. Hoje, dia 9/11, aula de micro. Só para a gente fazer uma revisão de vírus, porque vírus praticamente não caiu na outra prova, e a gente viu sobre corona, né? A gente viu sobre algumas doenças virais, a parte de doença sexualmente transmissível, mas não foi cobrado para vocês em relação a isso. Peraí. Gente, copia lá no grupo lá de novo para o Getúlio, ó. O link aqui arrumadinho, que ele não vai conseguir, não. Galera da enfermagem. E aí nós vamos ter essa questão do vírus referente ao ciclo, a características gerais, a parte dele inteira. Vamos só lembrar, vírus não é considerado um ser vivo. Vírus não tem célula. Vírus é acelular, certo? Vírus não tem metabolismo próprio, ele só vive se ele estiver dentro de outra célula, ele só vive se ele estiver dentro de outro ser. Então, quando a gente fala de vírus, só para a gente relembrar, existiram várias epidemias até hoje, né? Muitas epidemias até hoje. E aí, vírus significa veneno em latim, vocês sabiam disso? O significado de vírus no dicionário latim é veneno. Então, o vírus, ele era, até então, pesquisado de várias e várias formas, né? E estruturas e etc. Então, quando se iniciou os estudos, eles começaram a ver que tinha, sim, uma doença que passava, tinha uma doença que ninguém enxergava, mas era uma doença que ela cometia muito rápido. Então, eles começaram a estudar todo tipo de isolamento, de célula. Agora, eu queria que vocês pensassem uma coisa. O povo hoje brigando por causa da vacina, né? De tomar ou não tomar. Olha só, em 1769, em 96, vai dar aí 800, 200, 230 anos por aí, foi quando saiu a vacina da varíola. Varíola matou, acometeu mais de metade da população, gente. E o povo tomava vacina de várias formas aí, sem saber o que era que estava aplicando, e sarou, né? Até vinha a primeira revolta da vacina. E aí a gente viu em vários momentos da história, né, que a vacina era a questão da imunização mais importante, e que o vírus era tão difícil achar uma vacina boa para ele, porque ele tem vários formatos. Por exemplo, o vírus do tabaco, ele é nesse formato espiral, que tem essas pontas, e eles começaram a verificar, né, que cada vírus tem uma forma, e que o mesmo vírus muda de um lugar para o outro. Por exemplo, a gente sabe do vírus do SARS-CoV, do corona, mas ele tem variações, ele tem cepas diferentes. Tem aquele daqui, tem o da China, tem o de Manaus, tem o de não sei aonde. Então, aquele vírus, ele teve várias mutações aí gerais, né? Em vários lugares, ele é o mesmo vírus, só que ele tem características que são diferentes. E aí, desses vírus que eles estudaram, que foram repassados, né? Nós vamos ver aí várias formas de estudo. Então, em relação ao vírus, né, só para a gente lembrar, eles podem ser constituídos tanto de DNA ou RNA, tanto faz. Quando a gente fala do vírus que tem DNA, ele é aquele vírus que é mais comum de morrer.
Vocês estão me escutando? Sim. Agora sim. Gente, acabou a energia aqui, que foi uma explosão. Vocês viram o barulho que saiu de algum transformador, alguma coisa? Lascou. Aí tem energia na casa de vocês? Sim. Por enquanto, sim. Na minha, por enquanto, tem. Tem. Eu moro aqui perto do... É o fundo do Açaí do Rio Vermelho, aqui no Maracanã, sabe? Aí fez aquele barulho assim de explosão mesmo do transformador. Agora, daquele jeito. Eu acho que é o mesmo transformador, que quando acaba aqui sobe a Jaiara, sobe a Alexandrina. Não, o meu tá acabando toda hora, mas agora explodiu. Agora o negócio vai demorar, capaz. Gente, acho que nós vamos ter que ir sem o slide, tá? Vocês estão vendo se ainda tá gravando? Vocês conseguem? Tá gravando ainda. Tá? Ai, que coisa boa, então. Bora sem slide? Infelizmente, que eu acho que não vai dar certo fazer isso aqui, ó. Ou vocês conseguem enxergar? Deixa eu ver. Ah, não dá muito, não, professor. Tudo tá muito Não, né? ruim. Tá, não. Até porque eu não dou conta de ficar. Eu vou ficar meio. Tá parecendo né? bula de remédio, aquelas escondidas. Não, Professora, então, aquele trabalho é para postar que dia hoje? não, dona Carmilda, na semana que vem. Não antes. Pois eu já ia postar hoje, mulher. Posta, se tá prontinho, já coloca. Ah, então tá bom. Não deixa pra última hora, não, senão dá erro. Tá bom, porque tem outras atividades, né, de outros professores. Tem, já pode fazer, já pode colocar. Pessoal, então vamos sem slide. E aí eu faço assim, na aula que eu dou hoje à noite, eu faço com slide e posto para vocês a aula da outra turma, pode ser? Tudo bem, professor. Pode ser, Porque- para achar melhor, professor. Porque eu pensei assim, não dá para eu dispensar vocês e depois falar para vocês assistirem só gravação. Então eu dou aula para vocês assim, e aí quem tiver dúvida, quem quiser assiste a aula de novo, porque aí vai estar com os slides, porque aí eu vou para a faculdade trabalhar agora à tarde e já fico lá, porque se acabar a energia, lá tem gerador, né? Se a minha não voltar, eu consigo dar aula de lá à noite. Eu não sabia que ia acabar, porque normalmente eu acordo cedinho para ver se tem, se não tem. Mas tá ruim, né, gente? Vocês acreditam? Explodiu 2 lâmpadas aqui em casa. 2 lâmpadas e o quê, amor? E o reator da lâmpada ainda. 3 ontem. Naquela coisa de vai e volta, vai e volta. A árvore de Natal agora? Nada, menino. Não coloquei árvore de Natal ainda, não. Tô Não, com tô falando assim, a Enel tá igual a árvore de Natal, pisca-pisca. Ah, não. Aqui tá um Energia saco. vai e volta, pisca, pisca, pisca. Ontem nós teve que até tirar a geladeira da tomada, senão ia queimar, porque Não, foi. assim. Pá, Povo. piscando. Bora, Thaísa. Bora. Eu pensei, então, na hora que eu estava falando que existem, né, vírus diferentes, que eles estão de DNA ou de RNA. Então, esses vírus que são de DNA ou RNA, eles são aqueles que, normalmente, o de RNA, ele é um pouquinho mais difícil de você matá-lo, porque ele replica, ele tem a transcriptase reversa, igual do Covid, igual da AIDS, né? Eles seguem essa questão da transcriptase reversa. E aí a gente vai ver que várias doenças, né? Elas são chamadas de parasitas, assim como as outras. Até na prova de vocês, eu vi muita gente escrever, porque bactéria, ela parasita. Gente, todo organismo que vive dentro do outro e ele utiliza das suas forças vitais ou de algo, de onde ele está lá dentro, ele é um parasita. Né? Existe o hospedeiro parasita e existe, por exemplo, vamos dar o exemplo da orquídea.
que ela é hospedeira, ela vive em cima de um galho de uma árvore, mas ela retira os nutrientes do ar. Ela não retira da árvore que ela está, ela não mata a árvore que ela está. Então, a gente tem aí os hospedeiros, né? E a gente vai ter aí a questão geral do estudo, que o parasita é aquele que ele vai retirar do corpo que ele está, ou da planta que ele está, todos os nutrientes que ele precisa, às vezes matando até a planta, né? E aí, a gente vai ver também que por cada vírus tem uma estrutura, um parece uma bolinha, um parece uma coroa, igual corona, né? Outro parece uma parte cheia de bolinha, outro parece um risquinho. Cada um ele tem uma morfologia, cada um ele tem um tipo, cada um ele tem um formato. Então, quando a gente vê vários desses, nós vemos que cada vírus começou a ser estudado. Se você vai colocar você vai levar seu cachorro para vacinar, aí você chega lá, tá assim, vacina V10. Quando você vai olhar, ele é para 10 doenças juntas. Aí tem lá parvovirose, que é do parvovírus. Aí tem o corona, que já tinha vacina do animal há muito tempo. Aí tem da gripe animal e todas ali juntas. Você vê, elas são todas de DNA. Ele não vai misturar na mesma vacina substâncias para DNA e RNA. Normalmente, a vacina tem lá, é para 4 doenças. Então, normalmente são 4 de DNA ou 4 de RNA para não misturar. E aí tem várias vacinas. A gente tem a tríplice viral, a gente tem a tetraviral, né? Entre outras aí que a gente vai ver que são usadas 1000, né? Quanto tempo que eles estão estudando vários tipos de vacina. E aí, quando a gente começa a estudar sobre elas, aquela palavra transcriptase reversa que vocês vão ver para AIDS, vocês vão ver para outras doenças, significa que o vírus, ele é de RNA, mas ele replica, ele vai multiplicar e aí ele vai reverter para DNA. Por isso que ele é tão difícil, né, de ser morto, como é também difícil de ser descoberta uma vacina, algo como o vírus da AIDS. E quando a gente estuda a anatomia dele, de qualquer vírus, a gente vai ver que ele tem um envelope. O vírus tem um negócio chamado envelope de proteína, ou proteico. Em volta dele, vamos lembrar do corona? Peraí. Professora, você vai entrar na parte do álcool 70 agora, né? Vamos. Olha aqui, todo mundo tá vendo essa estrutura? Então, essa parte aqui, ó, em volta, essa parte aqui, em volta, ele é um envelope proteico. Eu vou ter aqui uma membrana de lipídios, né, a lipoproteica. Essa membrana aqui, ela fala o que entra, o que sai. E aí eu tenho essas pontinhas vermelhas aqui, que eu não sei se vocês conseguem enxergar que ela é vermelha, ó. Essas pontinhas vermelhas... Só o vírus que tem estrutura, né, professora? Só o vírus. Bactéria, não. É fungo, não. Só o vírus. Só o vírus. E o vírus tem isso aqui que a gente chama de proteína spike, que ele parece uma... Como que é o spike em português? É como se fosse uma flechinha, né? Então, ele tem essas flechinhas, ó, as vermelhas. E aí, essa proteína spike, ele tem aqui os envelopes, tanto dessa proteína, e ele tem essa roxinha aqui também, que é uma outra proteína. Isso aqui, gente, é aqui que são os receptores para as células boas. Então, por exemplo, esse vírus, ele entra. Esse vírus aqui, ele entra no organismo. Na hora que ele entrou, esse receptor aqui vai ligar em alguma parte da célula do seu corpo. Então, o que que acontece? Esse receptor pode ligar numa bactéria, esse receptor pode ligar numa parte do corpo que tem mais lipídios, ele pode ligar na parte cardíaca. Por exemplo, o coronavírus, esse aqui é o da AIDS, tá? Esse aqui é o da AIDS. Mas, por exemplo, o corona também tem uma estrutura muito próxima, só que tem mais spikes. Esse aqui ele pode ligar em qualquer lugar do corpo.
tá? Porque esse aqui é o da transcriptase reversa, ó. Tá vendo a bolinha aqui? Ele tem o RNA, que ele vai se duplicar e vai formar aí, né, a transcrição e a tradução do DNA. E aí ele é muito difícil, porque ele vai mutando, ele vai ter mutações. Quando a gente fala do coronavírus, nem queria tanto colocar aqui, acho que não tem o corona. Deixa eu tentar achar a fotinha do corona aqui. Esse aqui parece ele. Espera. Vou tentar olhar aqui numa fotinha aleatória de um vírus envelopado. Então, a gente vai ver aqui que essas SPICs aqui são proteínas lipoproteicas que elas vão ter um campo de atuação no corpo. E aí, essas proteínas aqui, esses envelopes, quando eles se juntam, é nessa parte aqui, ó, que como o Getúlio lembrou, no coronavírus, por que você usa o álcool em gel e ele pode te proteger contra o vírus? Por que você utiliza aí esses produtos de asepsia e eles vão auxiliar aí na desinfecção do local, né? Professora, porque fizeram uma desinfecção lá na empresa que eu estava, usaram água sanitária. Ok. Professora, fizeram a desinfecção lá, eles usaram sabão. Beleza. Professora, fizeram a desinfecção na minha mesa, eles usaram álcool 70. Por que não o álcool 90? Alguém sabe me dizer? Por que não aquele álcool normal que a gente usava sempre, de 92,5? Porque 70% tem água, 30% de água, e a bactéria absorve esses 30% de água juntamente com álcool. Aí acaba matando a bactéria. Quem mais sabe uma outra explicação? Tem uma... É porque na hora de fazer a desinfecção, o álcool 70, ele fica por mais tempo na superfície, porque o 90, ele evapora muito rápido quando você vai fazer a desinfecção. Isso, E João. o 70, porque para desinfectar com álcool você tem que esfregar, né? Não é só jogar. Aí o 70, você esfrega ele e ele demora mais para evaporar, o que te garante uma asepsia por mais tempo no local. Isso, um complementou o outro. A Thaisa falou correto, né? Onde eu tenho lá 30, porque quando eu falo álcool 70, tem gente que não pulou a aula de química e não lembra. Quando eu quero fazer um álcool 70%, ele vai ser mais denso. Quanto menor é a porcentagem, ele vai ter aí uma densidade, porque ele tem 30% de água. Então, a estrutura dele normalmente é gelatinosa. E aí, o álcool 92, pouco, ou 97, ou 95, que tem várias, né, várias formulações, ele é feito já para evaporar rápido. Porque ele faz a asepsia e ele evapora rápido para evitar acidentes dentro da sua casa, né? Você imagina a quantidade de acidentes que já tiveram em casa por causa do álcool nesse período de pandemia. Não sei se vocês prestaram atenção na televisão, né? Esse álcool 70, antigamente era vendido só em farmácia, não podia ser vendido em mercados, né? Por exemplo, meu pai gostava muito de, quando ele fazia o churrasco, ele colocava assim, um copinho com álcool 70 no meio da churrasqueira. O negócio demorava e pegava. Agora, quando você coloca o outro álcool, até explode, né? Sai aquela labareda. E aí, assim, não vendia em mercados, era mais a nível farmacêutico, né? Hospitalar e tal. E aí, eles viram que, na verdade, o álcool 70, ele demora um pouco mais a combustão em relação a isso. Por quê? Quando eu passo ele na minha mesa, ele demora muito para secar em vista do outro álcool. O outro álcool, na hora que eu estou passando, ele já está secando, igual o João falou. E aí, o vírus, ele tem essa membrana proteica que a gente viu, né? E ela é feita de lipídios. Então, por ela ser feita de gorduras e outras substâncias, quando ela entra em contato com sabão,
né? Que pode ser aí detergentes gerais, ou a Quiboa, ou o álcool em si, essa membrana ela vai ser desfeita e aquele vírus vai ser desfeito, ele vai morrer, né? Se você fizer a desinfecção correta. Então, o álcool 92 e tal, na hora que você passa, você fez isso aqui e ele já seca. Às vezes não dá o tempo necessário para que o vírus morra, certo? E já o álcool 70%, ele já é aquele que vai demorar, sua mão fica até melada. Vocês já viram que tem uns que são meio ruins, né? Nossa, eu comprei um aqui para casa que ele é uma meleca. Ele demora muito para secar. Então, às vezes, por isso, né, sobre essa secagem, sobre isso, o uso do álcool 70, muitas lojas, por exemplo, escolhem colocar o álcool 92. Já é alguma coisa, né? Já está fazendo. Mas o 70 ele vai ser melhor, porque ele vai atuar aqui, ó. Gente, para quem entrou depois, tá sem energia aqui em casa, por isso que vocês não estão vendo o slide. E eu tô no celular, enquanto tiver bateria, tá? Porque minha bateria tá descendo igual uma beleza. Então, olha só. Essa camada aqui, ó, de proteico, essa parte amarelinha aqui, que é essa camada proteica, essa aqui, ó, ela que se desfaz aí com a questão do álcool 70. Alguém quer complementar? Getúlio? Se não tiver 30%, talvez ela ia, os 30% de água, não ia hidratar a parede para poder entrar, né? Já ia... E tem alguns cientistas que eles ainda alegam que pela água entrar no vírus, faz ele ficar com a estrutura mais alta. Então, ele fica mais frágil, né? Aqueles 30% de água que fez a absorção. Por isso que ele facilitaria para morrer, né? Mas aí cada um alega uma parte. O álcool a gente já conhece há muito tempo. Para quem lembra quando a H1N1 começou, né? Era várias e várias vezes que a gente chegava nos locais e tinha o álcool em gel em todos os lugares. Só porque como o povo não estava morrendo igual morreu com corona, então tinha muita gente que nem usava, né? O álcool em gel. Então vai muito disso, certo? E aí tem a questão das replicações. Eu vou deixar para falar para vocês na próxima aula, porque eu preciso de mostrar um pouquinho disso aqui, ó. Vou deixar para outra aula. Então, quando a gente fala de vírus, quando a gente pensa nele, lembra um desenho que eu fiz para vocês? Eu mostrei, assim, uma bactéria e uma célula animal, onde o vírus chegava e escolhia em quem que ele ia entrar primeiro? Vocês lembram disso? Que eu fiz para vocês? Ou não? Bem no início do semestre. Sim. Então, o vírus, ele escolhe, ele quer escolher se ele entra primeiro na célula animal ou se ele vai entrar na célula bacteriana. E o vírus, ele é muito esperto. Ele olhou e falou assim, quem que vai replicar antes? Aí ele fala assim, nossa, a célula bacteriana, ela replica em 100 em 1 minuto. E a célula animal? Só na mitose são 12 horas. Só na fase de replicação do DNA, que é na intérfase, ele vai demorar aqui 12 horas, mais 7 na mitose, vai demorar 24 horas para virar uma célula nova. Então, quem que ele escolhe? Se você tiver, aí ele vai entrar na parte da bactéria. E depois da bactéria, vai multiplicar dentro dela e vai entrar em todas as outras células. Então, o vírus, ele é muito esperto. Ele vai aonde tiver a melhor proporção para ele se multiplicar. Então, professora, eu não estou entendendo porque o doutor passou a azitromicina para COVID. Aí você fala assim, é verdade, a azitromicina é um dos maiores antibióticos existentes, né? Daqueles fortes, mais do que a amoxicilina, mais do que as outras. Se alguém falar amoxicilina, apanha, hein? É amoxicilina. Então, mais do que a amoxicilina. E aí, a gente vai verificar que a azitromicina, ela era aplicada para todo mundo que internava. Ó,
Energia voltou, gente. Ela era aplicada, então, para todo mundo que internava e tal. E aí a gente vai verificando que essa quantidade, né, de medicamentos, que cada vez um vai ficando mais forte, o outro vai ficando mais forte, e aí por diante. Quando a gente vê falando sobre a azitromicina para corona, o que vocês acham? Por que é aplicado um antibiótico, sendo que a doença é vírus? Alguém sabe me dizer? Para evitar que, por esse motivo que você acabou de explicar, a pessoa não desenvolver nenhum tipo de doença que possa agravar o quadro do Covid. Isso aí. Porque, olha só, você imagina quantas bactérias você tem dentro do seu corpo. E não são bactérias ruins, por exemplo. Vamos pensar num lactobacillus que você adquire bebendo leite. Né? Um lactobacillus que está ajudando na sua probiota, né? Para a formação das fezes. Ela está ali, de boa, ali dentro do seu corpo. Ou uma cárie no seu dente, que é bactéria também. Ou um outro tipo de bactéria que esteja aí no seu trato. Você comeu um ketchup, uma coisa, e ela está desenvolvendo ali, né, na fermentação, está atuando aí no seu corpo. Quando o vírus entra, ele tenta achar uma bactéria para tentar multiplicar mais rápido. Então, por que as pessoas que dão pneumonia normalmente, pneumonia bacteriana, normalmente elas morrem em relação à Covid, que tem uma porcentagem maior, né? Ah, a pessoa tá com Covid, tá beleza e tal, aí deu pneumonia rapidinho, normalmente vem um óbito. Não todos, tá? Tem muito caso aí que não aconteceu. Mas até dentro da UTI, quando vem o derrame pleural, né, a água no pulmão, quando vem isso, por que é muito difícil quando a pessoa está entubada, por exemplo, né, para ela conseguir desenvolver? Normalmente, ela vai ter contato com algum vírus, porque aí o vírus faz com que essa bactéria se desenvolva mais rápido e ele vai diminuir a imunidade daquele corpo inteiro. Quando esse vírus passa a diminuir essa imunidade do corpo, ele faz com que a pessoa fique mais fraca e aí uma pneumonia fique mais forte. Então, quando a pessoa inicia o tratamento para a COVID, ela toma o antibiótico por isso, para tentar diminuir o espectro das bactérias que estão aí dentro. Por exemplo, diminuir as bactérias que estão no pulmão, diminuir as bactérias que estão em outros locais, para não ir, por exemplo, para o coração, para não ir para a circulação, para tentar não ir para os outros locais. Então, a gente vai verificar dessa forma, tá? Diversas formas hoje. Eu já vi, né, médicos falar, porque não adianta dar azitromicina. Aí veio a Organização Mundial da Saúde e teve que dar uma aula dessa para vocês. Igualzinho eu tô falando para vocês, para o povo. Gente, o vírus, ele não tem célula. Ele precisa estar dentro de alguém. Quando ele vai entrar, ele vai escolher o melhor, que estiver mais perto dele. A célula animal demora 24 horas para virar 2, para virar 4. E a bactéria demora 1 minuto para virar 100, dependendo da bactéria. Então, ele vai escolher a bactéria. Por isso que eu entro com antibiótico, certo? Ninguém vai errar isso? Ninguém vai dar rata de um dia escutar alguém falar... Aí, supera demais, professora. Essa parte da aula foi foda. Vou explicar isso para um monte de gente, vou tirar uma onda. Tô te falando, porque se você vê o tanto de gente que chega e fala isso, gente, um monte de gente que chega e fala assim, não, os médicos estão fazendo tratamento errado para Covid, os médicos estão fazendo tratamento super errado, tá dando antibiótico, sendo que a doença é vírus. Eles não entendem a parte estrutural, né, do vírus. Como que um organismo vivo, né, como que um organismo que não é vivo, como o vírus, que não tem metabolismo, vai viver dentro da célula de alguém, certo? Quer dizer que ele entra e fica só na bactéria? Não, ele vai aproveitar a bactéria para multiplicar. No momento que ele multiplicou ali dentro, ele vai para as células animais. Aí não interessa se ele demora 24 horas, se ele demora 48. Ele precisa de estar ali dentro, simplesmente. E ele aproveita a bactéria para ser essa via, principalmente os bacteriófagos, né? E aí os vírus, vocês vão ver que o nome do vírus, ele sempre tem um nome vírus.
Por exemplo, herpavírus, herpes vírus, coronavírus. Né? Na taxonomia, quando eu vou dar o nome para a espécie, a bactéria, vocês já viram, treponema pálido, da sífilis. A gente vai lá ver, fungo, Candida albicans. A gente vai lá olhar o do cancro mole, né? A Haemophilus ducreyi. A gente vai ver uma outra, por exemplo, deixa eu ver quem. Qualquer uma dessas outras que não são virais, que são bacterianas, vocês vão ver lá 2 nomes, né? Como a gente já falou várias vezes. Eu tenho Streptococcus aureus, que é a bactéria mais comum na infecção hospitalar dentro do UTI. Staphylococcus aureus, Streptococcus. E aí a gente vai ver sempre 2 nomes. No vírus também tem. Só que a taxonomia dos nomes para dar o vírus, normalmente entra o sufixo vírus, virai. Então, se eu vou falar do corona, vai vir coronavírus, mas é o SARS-CoV, o nome científico. Se eu for falar, por exemplo, do ebola, olha como que escreve o nome do ebola, vê se vocês enxergam. Zaire ebola vírus. Igual quando a gente fala coronavírus, né? Zaire, porque a primeira vez que apareceu foi no Cairo, né? Lá eles começaram a ver, porque é o rio Ebola, no Sudão. Tem um lugar lá que chama Zarik. E aí a primeira ocorrência aconteceu num rio que chama Ebola, por isso que chama a doença Ebola. Então, toda vez que eu falar sobre o nome de um determinado vírus, ele vai vir o nome escrito vírus. Então, herpes vírus, parvovírus, que é o da parvovirose, retrovírus. Então, toda vez que a gente for falar, né, vai entrar um nome na frente. Por exemplo, aqui, ó, enterovírus, que é o da poliomielite e outras. Cardiovírus, que é o da meningite. Ranovírus, hepatovírus, que é o da hepatite. Então, nós vamos ter aí nomes. Normalmente, quando vocês verem na classificação, o vírus, ele vai ser aquela classificação geral, né? O nome vírus, ele entra junto na taxonomia geral. Então, quando a gente falar de vírus, vocês vão lembrar que ele tem que estar normalmente aí dentro de outro para estar copulando, para estar reproduzindo. Outra coisa importante é que o vírus, ele não é característico só do ser humano, né? A gente sabe que o animal tem, a gente sabe que, por exemplo, o meu filhotinho está com 4 meses, ele nunca andou de coleirinha na rua, por quê? Porque ele não vacinou ainda da raiva. Ele vacinou sábado para corona e ele vacinou sábado para pavavirose. Mas ele ainda tem que esperar 21 dias para ele poder ir para a rua, porque se tiver o vírus na rua, ele vai pegar. É igual casa que teve pavavirose, casa que teve outras doenças que são mais fortes, é mais de um mês, ou quase um ano, dependendo da casa, para você ter outro filhotinho para ele não pegar. Né? Às vezes você tem um filhote que não pegou, mas a questão de bactérias, algumas doenças, elas continuam ali um tempo. Professora, mas como que continua se o vírus tem que estar dentro de outro ser para ele viver? Normalmente um gato de rua, normalmente um outro animal, porque o vírus fora do corpo, ele deveria morrer. Lembra que eu expliquei para vocês sobre a Covid? Por que ela fica aí 72 horas num corrimão, sendo que não é vivo? Porque a virulência dela é maior, é igual o ebola. O ebola é da maior virulência, tipo 4. A gente estudou isso no início do semestre. Essas virulências é ela que demonstra a quantidade de tempo que o vírus consegue ficar fora de um corpo, né? Por que o caixão é fechado para Covid, para o ebola é cremado, né? Simplesmente porque o vírus continua em latência mesmo com o corpo morto. Até 72, teve estudos falando que eram 5 dias, dependendo do estudo, e outras coisas, o ebola, né? Agora, por exemplo, morreu gripado, vírus da gripe, caixão aberto, normal, tudo. Então, é por causa da virulência, o tipo de vírus que a gente vai encontrar ali.
E aí tem várias outras doenças que o vírus, né, ele pode ser aí fatal se seu sistema imunológico ele tiver acometido. Então, tem muita gente que fala assim, porque ninguém morre de AIDS. Vocês já escutaram isso? Alguém já escutou? Ninguém morre de AIDS. Já. Né? Ninguém morre de AIDS. A pessoa morre de quê? De uma doença oportunista. O que é oportunista? Ela chega, viu que a AIDS diminuiu todos os anticorpos do corpo, ela viu que tudo está diminuído, e ela simplesmente olha lá e fala, aqui é meu lugar. E aí, por exemplo, da pneumonia, né? Ela chega, vai olhar ali e vai falar assim, não, eu vou ficar aqui nesse pulmão. E ela vai acometer, os anticorpos já estão quase todos ali inativos, e aí ela consegue se desenvolver muito rápido. Então, as pessoas que são imunodeprimidas, né, ou suprimidas, elas têm uma imunidade muito mais baixa, e aí ela vai precisar, né, de auxílio e de não ter contato com corpos e etc., né, com pessoas doentes, porque ela tem ali uma quantidade muito pouca de anticorpos para proteger, né? Vou dar um exemplo de um episódio para vocês que passou naquele... Esqueci o nome. É um episódio que passou, não sei se foi no House, onde um rapaz, né, ele fez um transplante de fígado. Vocês lembram que o fígado é ele que faz, né, toda a atuação da emulsificação de tudo que você come. Se você toma um medicamento, ele é absorvido e é liberado na corrente sanguínea ali pelo fígado. Se você faz outra coisa oral, o fígado quem manda ali para onde que vai e tal. E aí, o que acontece? Ele fez um transplante no fígado. E o período do transplante, vocês vão aprender em outras disciplinas, que para fazer o transplante, eu tenho que diminuir quase em zero meus anticorpos. Por que eu vou diminuir? Porque meu anticorpo vai achar que o novo fígado, o fígado de outra pessoa, é uma doença. E eles vão atuar para matar ou para tirar aquilo. Então, é o caso que ocorre a rejeição de transplante. O anticorpo olha aquele novo órgão, né, ou aquele nova estrutura, e ele fala assim, não, vou tirar. E começa a tentar matar ou produzir substâncias para tentar retirar aquilo ali. Então, para que não ocorra rejeição no transplante, é feita, então, a diminuição quase zero de anticorpos. Então, aquela pessoa fica sem proteção nenhuma. Por isso, quando faz transplante, ele usava máscara, ficava fechado no hospital tanto tempo, ia para casa, não podia receber visitas, né? E etc. Todo mundo já viu isso alguma vez na vida? Certo? Todo mundo já viu alguma vez na vida? Falando de transplante? Pois é. Aí, por exemplo, nesse caso que eles mostraram, no House, o rapaz fez o transplante, ele já estava aí há 20 dias mais ou menos do transplante, pós-transplante, e como ele havia quase morrido, ele ia casar. Aí eles foram na casa do sobrinho dele só para convidar o menininho para ser a dama e tal, o menino e a menina. E aí o sobrinho dele brincando deu uma mordida aqui nele, ó. Mordidinha no rosto. E aí o rapaz começou em menos de 5 horas, o rosto inchou, não havia machucado para sair sangue e tal, mas tinha sido uma mordida. E o negócio aqui foi infeccionando, o rosto dele foi ficando dessa altura. Aí com menos de 7 horas ele teve um ataque. Aí ele foi internado. Isso é fato verídico, porque já acontece, tá? Mas é ficção, mas já acontece. E aí aqui nele machucou, e aí eles começaram a fazer os estudos, né? Para ver o que poderia ser. E aí eles viram que o bebê, essa criança, tinha mamado e tinha os lactobacilos no dentinho.
E essa bactéria do lactobacillus entrou, e como ele não tinha a imunidade boa, aquilo ali foi infeccionando e foi direto para o fígado. E começou a ter uma sepsemia como fala? Generalizada. E aí eles tinham que aplicar medicamento nele. Só que tudo que vai para o seu corpo vai para qual órgão mesmo? Quem lembra? Que eu falei agora. Para poder ir para a corrente sanguínea. Fígado. E onde ele fez o transplante? No fígado. Então, eles tinham que verificar se esse cara tomava o medicamento, né? Porque como o lactobacillus, ele estava demorando ainda, não estava em si na corrente sanguínea, mas ele precisava de passar pelo trato estomacal e etc. Se eles entrassem ou com a oral ou com a injetável, o fígado poderia ser rejeitado. E aí eles demoraram, e a família teve que assinar um documento para que autorizasse a entrada do medicamento com a certeza que se o fígado fosse rejeitado, ele ia morrer de todo jeito, porque não ia ter outro fígado ali para colocar nele. Então, rejeitou, ia dar uma parada e ele ia morrer. Então, a família teve que escolher tentar o tratamento ou deixar ele morrer por causa do lactobacilo. A energia de novo, gente. O modem nem conseguiu ligar. E aí, né, o que aconteceu? Na hora que ele começa a tomar, o fígado desse rapaz não parou. Ele não rejeitou. Então, o final mostra o casamento, tudo bonitinho. Mas isso é 1 em 1 milhão. Normalmente, quando é aplicado, o fígado absorve e essa pessoa, possivelmente, tá? Essa pessoa, ela vai falecer ou ela vai rejeitar e vai ter aí um monte de complicações. São histórias que vocês veem nesses programas, né, de saúde, etc., mas que ela acontece dia a dia. Então, coisa simples, quando a pessoa é imunodeprimida, né, ela não tem o antibiótico, não adianta dar o antibiótico, ela não tem anticorpos e ela precisa daquilo ali. Então, a pessoa que é soropositivo hoje, ela vai precisar de diminuir nesse quantitativo de bactérias, de outros micro-organismos que estão dentro dela, para evitar com que ocorra essas infecções, porque os antibióticos vão acontecer. Por isso que no AZT, que é o coquetel de medicamentos para a AIDS, eu vou ver muitos antibióticos no coquetel. Aí você fala, professora, mas é vírus. Pois é, mas o antibiótico é para tirar aonde o vírus vai se multiplicar. Então, aquele antibiótico ou mata a bactéria, ou ele faz com que a parede da bactéria fique mais rígida. A parede da bactéria ficando mais rígida, o vírus que está dentro dela não consegue sair dela. Então, ela fica ali armazenando o vírus no corpo. Parou de tomar o AZT por 6, 7 dias, ela estoura e o vírus que está dentro dela vai para as células boas. Estão acompanhando? Estão conseguindo? Vocês estão conseguindo seguir? Beleza? Eu achei que eu já ia colocar aqui para vocês. A energia acabou de novo. Não vai dar certo. Vamos lá. E aí a gente tem, né, 2 ambientes distintos que a gente fala sobre a microbiologia, que é a microbiologia do solo e microbiologia da água. No solo, gente, vocês imaginam que tudo que a gente faz fica no solo, ou como lixo, ou como dejetos, né? Tudo. Até o que está no ar cai no solo. Então, o solo é a maior riqueza de micro-organismos do planeta, até mais do que no ar, porque no solo eu vou ter as raízes das plantas, eu vou ter os resquícios dos nossos lixos, eu vou ter parte do que nós temos aí de quantitativo, né, de micro-organismos, eles ficam em cima do solo, por causa da decomposição desse solo. Então, a gente vê as bactérias e os fungos trabalhando como os decompositores, né? Eles são fortes decompositores.
Por isso, o solo, ele é super rico, principalmente a primeira camada do solo, que a gente chama de camada zero. Essa camada, ela vai ter raízes, ela vai ter aquela serrapilheira que eu mostrei para vocês na outra aula, que é aquelas folhas em decomposições, frutos e etc. Quanto mais profundo é o solo, menor é a quantidade de bactérias. Então, um pouquinho mais para baixo, que é o horizonte A, ainda tem. O horizonte B é onde eu tenho rochas, ele vai diminuindo. O horizonte C é onde vai ficando perto da zona quente. Então, eles vão estar diminuindo a quantidade aí de bactérias, de micro-organismos, bactéria e fungo, né? Principalmente. Então, a gente vai estar verificando que o solo tem aquela riqueza. Só que tem coisas que influenciam na microbiota do solo. O que é que vai influenciar? A temperatura. Então, aquele local que é muito quente, tipo nível desértico, eu não vou ter fungo ali, porque o fungo precisa de um lugar úmido, né? Lugares, por exemplo, tem fungo que gosta, mas o fungo ele precisa da umidade. Mas tem bactérias que adoram ficar naquele lugar quente, né? Tem bactérias que eles tentam comprovar que ela vem para o Brasil num asteroide, num local quente, bactérias que não morrem. E aí a gente vai ter bactérias que gostam de alta temperatura e tem bactéria que gosta de ficar no gelo. Eu tenho bactéria que fica em tal lugar e tem outra que não fica. Então, tem as resistências. E aí, no solo, eu vou observar, então, que a umidade, o pH do solo, o que é pH? Potencial hidrogenado, que é a quantidade de hidrogênio que eu tenho. Vamos lembrar lá da aula de química. De 0 a 7 é ácido, né? Se ele der um nível de 0 a 7, é ácido. Se der 7 em si, ele é neutro. Se ele der de 8 para cima, é um solo básico. Então, o solo do Cerrado, por exemplo, ele é em torno de 5, ele é ácido, né? Por isso que nosso solo ele é um pouco diferenciado da Amazônia, um exemplo, né? Então, a gente vai observar que esse solo, a gente vai observar que essa parte principal do solo, ela vai ser aí riquíssima em relação a bactérias e fungos. Então, a microbiota, ela vai ser muito rica. E nós vamos ver aí vários organismos, várias estruturas que eles precisam daquele solo para viver. Então, eu vou ver que a planta, se ela não tiver uma terra boa, ela morre. Eu vejo que o fungo, se ele não tiver uma terra boa, ele morre. Eu vejo que uma bactéria, se ela não tiver uma terra boa, dependendo da bactéria, ela morre. Né? Lembrando que eu tenho aeróbicos e anaeróbicos, né? Que ele precisa do oxigênio e outras não precisam de oxigênio. Então, a gente vai ver aí vários seres que são diferentes, várias formas diferentes de atuação. E nesse solo, eu tenho, às vezes, bactérias que elas são características daquela área, daquelas plantas. Por exemplo, tem um fungo que chama tricoderma, que ele é aplicado, por exemplo, em plantas, e essas plantas que estão com doenças, elas vão diminuir essa incidência dessa doença. Tem um outro fungo que chama aspergillus, que ele causa uma doença chamada aspergilose, tanto em pessoas quanto em plantas. Então, tem muitos que eles são muito específicos. Naquela pesquisa que eu passei para vocês sobre fungos, vocês viram lá que tem 2 ou 3 filos que é só de planta, né? Vocês lembram que eu falei para vocês no dia que eu passei? Tem fungos que são muito difíceis porque eles são só de plantas. Eles vão acometer determinada planta, o rizóbio vai acometer a raiz da planta, o outro vai acometer a parte alta da planta, e aí por diante, né? A gente vai ter aí muitos que eles vão acometendo cada parte da planta. E quando a gente verifica a importância de se estudar esses micro-organismos do solo, é porque simplesmente se eu não tiver fungo e bactéria no solo, o que vai acontecer? Eu não tenho como plantar. Eu não vou ter a forma
né, de ter um solo fértil. Vocês já viram que em muitos momentos seu solo está fraco, você vai lá e compra um adubo, que seja adubo orgânico, que seja fezes de vaca. É comum você pegar a fezes do cavalo, né? E colocar. Ah, professora, mas que nojo, mas o cavalo só come planta. O que tem nas fezes dele? Capim. E ele está devolvendo ali uma quantidade de nutrientes que ele tirou ali na vida dele. Então, a gente vai ter uma quantitativa aí bem grande disso, né? Em relação a isso, Deus ele é muito perfeito, porque olha só, ele já faz uma forma, lembra quem fez botânica, vocês não tiveram farmacobotânica ainda, mas deixa eu explicar para vocês. Se eu te perguntar qual que é a função da semente num fruto, o que você sabe me explicar? Qual a função da semente para um fruto? Quem sabe? Na verdade, eu vou mudar a minha pergunta. Qual é a função do fruto para a semente? O fruto vai proteger a semente, e a semente vai ser ali conservada, amadurecida, para produzir mais frutos depois. Isso aí, dona Carmilda, estrelinha para a senhora. Porque olha só, gente, a função do fruto é proteger a semente. Não é para você comer, não é para dar alimento, mas na nível botânico, a função do fruto é proteger a semente. Por quê? Olha só, pensa bem. Vamos pensar na laranja, que a sementinha está dentro dela. Essa laranja, ela está ali na árvore e ela começa a decompor lá. Vai chegar um ponto que ela está madura, ela vai cair no chão. Se aquela semente caísse no chão daquele jeito, ela iria, né, se decompor. Mas aquele fruto começa a se decompor em volta da semente e vai levando nutrientes para aquela semente. À medida com que ele vai levando nutrientes para aquela semente, o que vai acontecer? Esse fruto vai ficando hidratado e ele vai começar a sair o embrião, e aquele embrião sai da semente e já é uma nova planta. Agora, se fosse uma semente seca, né, que ele não tivesse essa nutrição, é muito difícil com que esse fruto ele saia e esse fruto ele desenvolva. Então, a função do fruto é proteger a semente. Engraçado, né? A gente não pensa desse jeito. Pessoal, deixa eu tentar ligar meu modem ali, deixa eu tentar reiniciar ele, porque minha bateria já está acabando. Vocês esperam só um pouquinho, deixa eu tentar reiniciar ele ali, rapidex. Tá difícil, viu? Esse negócio de ficar acabando energia, e a energia volta um pouquinho, mas tá em meia fase. Os aparelhos domésticos não sobrevivem, né? Mas bora lá, até tiver acabando eu aviso para vocês. Que aí a gente, Marley, oxi, se eu tiver então acabando assim, quando chegar nos 3%, eu aviso vocês que eu vou sair. Então, no geral, quando a gente fala de fungos do solo, eu vou estar falando sobre o fungo em geral. Peraí, molequinho. E aí, quando eu falar no geral sobre esses fungos de solo, né, ou essas bactérias de solo, eu vou estar falando que eu estou trazendo nutrientes para o solo. Então, esses nutrientes, eles serão muito importantes para essa questão do solo. E aí, peraí, gente.
filhos. Então, no geral, pessoal, quando eu for falar sobre a questão de indivíduos... Peraí. Ai, meu Deus. Gente, eu tô com meu filhotinho, olha o tamanho que ele já tá. Só que ele quer latir na hora da aula. Aí vocês já viram. Quando a gente for falar, então, sobre esses fungos do solo, eu tenho que lembrar de falar também sobre os fungos da água, ou os micro-organismos da água, a bactéria que vive também na água. Porque eu vou ter uma quantidade muito grande de micro-organismos. Olha só. Aqui, por exemplo, que é um rio da Amazônia, né? Olha o tamanho do rio. Eu tenho um quantitativo muito grande desses locais, onde eu tenho uma matéria orgânica muito grande. E essa matéria orgânica que eu tenho dentro dessa água, ela tem muitos tecidos, que são vegetais e animais. Então, eu vou ter material em decomposição lá dentro, tanto de animal, quanto eu vou ter material em decomposição de árvores, de plantas em geral. Só que eu vou ter também uma água que eu posso ter erosão de rocha, eu vou ter solo. Então, eu tenho grande quantidade de material. Quanto mais túrbida a água, quanto mais escura, é porque eu vou ter mais organismos suspensos, micro-organismos suspensos. Eu vou ter erosão do solo e da rocha ali. pH, quanto maior o pH da água, às vezes é por causa de bactérias. Vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver a cor dessa água aqui? Né? Essa cor aqui, ela é equivalente ao pH da água. Esse pH aqui está totalmente ácido por causa de bactérias que estão ali. Não tem o outro micro-organismo. Normalmente, o oceano, o pH é básico, neutro a básico, porque ele tem sal e etc. Mas tem lugares igual esse aqui, ó, que é um lago na África, que o pH dele é altíssimo. Então, a gente vai ver vários locais que o micro-organismo ele vai influenciando em tudo, né? Esse micro-organismo ele consegue influenciar em toda parte. Mas uma outra coisa que influencia muito é o lixo, gente. A quantidade de lixo na água. Então, o lugar onde aparece aquele tanto de alga, você chega em tal lugar e tem aquele tanto de alga na praia, alguma coisa está errada. A quantidade, né, de alga era para estar normal. Aí ela desencadeou uma produção muito grande aquele dia. Por que ela desencadeou uma proteção muito grande aquele dia? Devido à quantidade de material orgânico da água, a bactéria produziu mais, ou a alga se produziu mais. Então, ela teve ali uma produção maior do que o normal. Então, você teve ali um impacto ambiental. Para isso, eu queria falar para vocês sobre dois nomes diferentes. Água contaminada e água poluída. Qual que é a diferença? Quem sabe me dizer? Água contaminada, água poluída. Alguém sabe? Alguém? Fala comigo. Poluída é só quando tem, por exemplo, materiais, objetos lá, como latinhas, coisa que o povo joga, e contaminada é quando é algo mais dissolvido, como, por exemplo, derramou café, bactéria, sei lá, algo assim. Já é alguma coisa, Ellen. Já é um ponto de partida para nós. Vamos lá. Água potável é aquela que ela é livre de micro-organismos. Então, quando você vai beber uma água potável, quer dizer que ela tem substâncias boas, não tem substâncias nocivas para o corpo. Água poluída, pensa no esgoto doméstico, ou da agricultura, ou fezes caindo ali, mas você pensa nessa parte do esgoto, né? Você pensa na poluição de elementos que são normalmente física, né? Química. Então, a poluída eu vou ter coisas que vão modificar o cheiro da água, eu vou ter coisas que vão modificar a cor da água e tal, porque a água ela tem que ser sem cor, sem sabor e sem cheiro, inodora, né? Que a gente fala.
Então, a água poluída é aquela que eu penso no Tietê. Alta quantidade de produtos químicos, físicos e biológicos. Então, entra tudo na água poluída. Na água contaminada é diferente. É, por exemplo, caiu um cara uma vez Rapaz, caiu aqui no tanque, na caixa da Saneago e morreu lá dentro. O povo descobriu ele 3 dias depois. A cidade inteira estava tomando aquela água. Então, ele estava já em decomposição dentro da água. Então, o que acontece? Aquela água estava contaminada com micro-organismos. Então, normalmente, quando eu falo contaminado, por exemplo, na festa eles deram suco de abacaxi contaminado. Significa que está contaminado com a bactéria, né? Contaminado com fungo, normalmente a bactéria. Que ela tinha um protozoário. Aquela carne, o quibe estava contaminado com toxoplasma. Então, contaminação normalmente é a parte microbiológica. Então, quando eu vou fazer um estudo microbiológico, eu tento buscar a contaminação da água. Quando eu faço um estudo químico-físico, eu tento buscar a poluição da água. Todo mundo está entendendo essa diferença? Se alguém falar assim, nem essa água está contaminada. Pode ser contaminado com eu joguei Coca-Cola na água e contaminei a água, um exemplo. Quer dizer que ela não está mais pura e que ela pode ter micro-organismos. Professora. Oi. A água que está vindo da rua aqui, ó, tá branca da cor do leite aqui na minha casa. E ela tá fazendo um barulho quando eu coloco no copo. E viu aquele barulho de sal de fruta, Eno? É cloro. Que isso? Cloro. Tá demais. Sabe o que é? É a quantidade de cloração que eles estão precisando de colocar na água, porque o nível já está no ponto, a gente chama de ponto morto. Ponto morto é quando a água ela já está pegando a parte do solo, ela está muito baixa, o piancó. Né? O piancó, o anicuns, eles estão tudo, agora que eles estão melhorando, né? Mas até então eles já estão no ponto morto, que é aquela água mais suja, que é a parte mais interna, que é a parte onde eu tenho muito barro e outras coisas. Então, a quantidade de cloro que tem que ser colocado na água aumenta, porque eu estou pegando a água que tem maior quantidade de micro-organismos. E o cloro, primeiro passa na fluoração, depois na clorificação. Essa quantidade de cloro que ela é colocada ali, ela vai influenciar diretamente nesses micro-organismos, para você receber uma água melhor. Só que, dependendo de onde você mora, a água ela passa do cano até outro lugar, esse cloro vai diminuindo. Mas dependendo do local, a água sai branca mesmo, que é do cloro. É a quantidade de cloro que você vai encontrar, chama cloração, que é para matar os micro-organismos. Só que a quantidade de cloro mais alta, só do cloro não tem problema. Agora, se fosse hipoclorito de sódio, que é a que boa, aí já teria problema de estar tomando e fazendo as outras coisas. Entendeu? Então, acho que o Getúlio saiu. Explicando altas coisas para ele. Então, no geral, gente, essa quantidade... Getúlio, tá aí. Então, no geral, isso é o cloro. Caiu aqui. Você entendeu ou não, né? Eu acho que você nem escutou. É porque eu não ouvi, mas tudo bem, para não atrapalhar a aula da senhora aí. Deixa eu falar, é a cloração da água. O cloro é colocado porque a água está num nível muito baixo, que é o ponto morto. Né? Então, aquela água que está sendo retirada agora é a água que tem mais barro, mais material em decomposição e etc. Então, para mandar para casa essa água, eles precisam de colocar uma quantidade de cloro maior para tentar matar esses micro-organismos. O cloro puro, que é o da cloração, beleza. O problema é se for hipoclorito de sódio, que for a água sanitária, por exemplo, você não pode beber. Mas o cloro sozinho você ainda pode. Tem vários estudos que tentam falar, porque tem o flúor também que é colocado nessa água, né? Então, a quantidade, ela tem que ser uma quantidade boa. Então, essa água mais branca que você está recebendo é porque nos canos não deu tempo dela ainda sair. Você recebe ela quando ela volta, né? Quando ela começa a chegar na caixa. Então, é normal que ela seja mais branca mesmo. Só que você pode reclamar também.
tá? Porque todo mundo tem direito à água inodora, sem sabor e sem cor. Só que é difícil, né, gente? Nem todo lugar tem água potável, nem todo lugar tem água encanada e aí por diante. Certo? Gente, eu tô com 6% de bateria. 6. Vamos, né? Então, olha só, 9h20 agora. Essa parte da microbiologia da água e do solo, eu vou fazer assim, eu vou postar a nossa aula, essa aqui, se ela salvar, que eu não sei se ela vai salvar, porque eu tô pelo celular, né? Eu vou colocá-la e vou colocar para vocês a aula que eu vou dar no noturno, se tiver energia no noturno, que aí eu vou estar lá na faculdade. Aí vai estar assim, aula da turma, aula de outra turma. Aí eu coloco as duas para vocês poderem ver, porque aí eu vou poder usar o slide para poder explicar. Combinado? Hoje não vai ter atividade, que eu não vou passar atividade para vocês. Então, semana que vem a gente se encontra, tá bom? Combinado? 3%? Então, beijo para vocês. Valeu, professor. Obrigado pela explicação. Aula show de bola. Ó, beijo para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até semana que vem. Tô tentando fazer parar a gravação. Eu não sei fazer parar no celular. Eu acho que pelo celular não tem como. Eu acho que eu vou ter que sair e o povo ir saindo, né? Beijo! Quando a senhora sai, todo mundo já sai junto, entendeu? Já Sai desliga não, tudo. eu saí agorinha e voltei. Ah, é mesmo? Acabou aqui, eu fui embora e voltei. Agora eu não sei, é porque eu entrei pelo computador, né? É que teve uma vez que eu não desliguei, e quando uma professora desligou, desligou o meu também, entendeu? Porque quando você loga pelo computador, aí tem lá encerrar chamada ou sair da chamada. Encerrar chamada, encerra para todo mundo. Mas como eu entrei por outro lugar, aqui não fala. Todo mundo vai ter que sair, vai gravar para sempre. E tem muita gente que não tá nem aqui. Vou tentar remover um por um. Beijo, gente.